Bom dia, turma. Eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá à nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre os substantivos. Antes, a gente precisa entender uma coisa na nossa língua. A nossa língua, ela é subdividida em classes, né? Então, todas as palavrinhas que existem na nossa língua portuguesa, elas são encaixadas em alguma caixinha que a gente chama de classes gramaticais. Então, eu já expliquei para vocês, mas eu vou retomar o que é gramática. Então, gramática é aquele conjunto de regras que regem a forma como nós vamos falar a nossa língua. E aí, dentro dessas regrinhas, a gente tem as classes gramaticais. Por isso que a gente chama de classe gramatical, porque pertence à gramática. Então, gramática é aquele livrão grandão. Aqui eu tenho a minha gramática. Ó. Na verdade, eu tenho várias gramáticas que regem a nossa língua portuguesa, certo? Então, aqui dentro da gramática, a gente encontra as normas para falar bem o português, para escrever bem, né? Não falar e escrever bem, mas escrever dentro seguindo a norma. Tanto é que a gente começou o bimestre estudando as variações linguísticas. Então, nós temos uma norma padrão, que é falada no Brasil inteiro, aliás, por todos os países falantes de língua portuguesa, Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, são países falantes de língua portuguesa que tem essa norma padrão também como regra a ser seguida, para estabelecer um padrão dentro dos países falantes de língua inglesa. Porém, contudo, entretanto, nós temos as variações linguísticas, as quais nós estudamos bastante no começo do ano. E agora a gente vai começar a falar sobre as regrinhas em si, certo? A primeira classe gramatical que a gente vai estudar, nós temos 10 classes gramaticais. 10. A primeira se chama substantivo. Então, o substantivo é aquela palavrinha que nomeia os seres, sejam eles reais ou irreais. Tudo tem um nome, né? Tudo precisa ter um nome. E o substantivo, ele faz esse papel de dar nome às coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa, eu preciso nomeá-la. Livro, um substantivo. Caderno, substantivo. Computador, substantivo. Celular, substantivo. Meu nome, Vanessa, substantivo. Professora, substantivo. Por quê? Tudo precisa de um nome. Então, caderno, aquilo que a gente escreve, que a gente usa na escola ou em alguma outra coisa. Então, a gente precisa nomear isso. Quando a gente nasce, a gente precisa de um nome para se caracterizar no mundo, né? Para se transformar num cidadão. Professora é um substantivo para nomear uma pessoa que ensina outras, e assim sucessivamente, certo? Então, o mundo não teria graça se a gente não nomeasse as coisas, né? E o legal é que muita coisa que a gente tem na nossa língua são derivadas de outros povos, como os povos indígenas, os povos africanos, né? Nós temos nomes de diversos lugares oriundos, né, provenientes da cultura indígena, como, por exemplo, nome de lugares aqui em São Paulo: Itapecerica, Itapevi, Tamanduateí, Jacira, né, que aqui é a minha região. A gente tem vários, ou então no país em si, Macapá, Amapá, Amazonas, Pará, são palavras provenientes do tupi, né, dos povos indígenas. Então, muitas coisas que foram nomeadas na nossa língua são provenientes de outras culturas também, né? Isso falando de Brasil, certo? Porque nós somos colonizados por Portugal, por isso nós falamos língua portuguesa, mas nós tínhamos povos que habitavam aqui, que falavam tupi,
E em seguida vieram os povos africanos, que trouxeram também os dialetos e expressões que eles utilizavam. Mas vamos lá entender o que é o substantivo? Então, substantivo é tudo que nomeia, é a classe gramatical que nomeia as coisas. Então, substantivo é tudo que dá nome aos seres. Podem ser seres reais ou seres irreais. Professor, o que seria seres irreais? Fada, duende, dentro de uma perspectiva que não é religiosa, Deus, né? A gente não consegue ver Deus ou os nossos sentimentos, então, né? Não sei se dá para chamar de irreal, mas são coisas que a gente não toca, mas são substantivos porque a gente nomeia aquilo na qual a gente acredita, aquilo no qual a gente acredita ou aquilo no qual a gente fala e tudo mais. Vamos lá. E aí, dentro dos substantivos, nós temos substantivo simples e composto, que é bem simples. Substantivo simples é aquele que tem uma palavrinha só. Por exemplo, menina, uma palavrinha. Menino, uma palavrinha só. Cadeira, uma palavrinha só. Cachorro, uma palavrinha só. Mulher, sociedade, vizinho, não sei. Tudo que nomeia as coisas que tenha só um radical, ou seja, uma palavrinha só. E o composto, como o próprio nome já diz, quando a gente fala composto, né, a gente está falando de mais de uma coisa, são palavrinhas que quando se juntam, se transformam em um substantivo. Por exemplo, arco-íris. Arco-íris, duas palavrinhas que se juntaram e se transformaram em um substantivo. Guarda-chuva, guarda-chuva se juntaram e virou uma palavrinha só. Guarda-sol, guarda-roupa. Então, esses são chamados substantivos compostos, tudo bem? E às vezes eles podem vir com hífen ou sem hífen, que é o caso de passatempo. Passatempo não tem hífen, mas são duas palavrinhas que se transformaram em uma, passa-tempo. Portanto, é um substantivo composto, porque ele é feito por duas palavras. Depois nós temos o substantivo primitivo e substantivo derivado. De uma forma geral, vou tentar explicar para vocês. O substantivo primitivo, como o próprio nome já diz, é o primeiro, que ele veio antes de nenhum outro, certo? Então, a gente chama de substantivo primitivo as palavras originais. Nenhuma se originou dela, ela é a original. E depois nós temos os derivados, que são justamente palavras provenientes, vindas, palavras que começam a existir a partir de outras, tudo bem? Então, vamos pensar em palavras primitivas e derivadas. Pedra. Pedra é uma palavra primitiva, né? Nenhuma outra veio antes de pedra. Mas o que deriva de pedra? Pedreiro, pedraria, pedregulho, certo? Então, a gente sabe que nós temos um substantivo primitivo, que é o primeiro, e os derivados, aqueles que vêm, que nascem, que passam a existir a partir de outro. Nós temos outro caso, engenho, engenheiro, caça, caçador, e assim, rocha, rochedo, e bastante coisa que a gente, bastante palavra que a gente tem na nossa língua, são palavras derivadas, já vem de outra. Então, por exemplo, leite, leiteiro, e assim sucessivamente. O mais interessante também é pensar que os substantivos, eles são uma classe, né? Nós temos a classe dos substantivos que pega a maior parte das palavras da nossa língua. Então, a maior parte das palavras que nós temos hoje na língua são substantivos, certo? Então, é bem interessante entender bem o que é um substantivo. Depois dos derivados, nós temos o substantivo comum e o substantivo próprio. O substantivo comum, ele nomeia algo que é comum a todos, certo? Algo que não é individual, é coletivo.
Por exemplo, se eu falo menino, então a gente sabe que muitas pessoas podem ser meninos. Quando eu falo mulher, pode ser, muitas pessoas podem ser mulher. Então a gente não consegue individualizar, certo? Então a gente chama isso de substantivo comum. Cidade, a gente pode falar, cidades existem muitas, então é comum a todos. Já os substantivos próprios, né? Nós temos o substantivo comum, substantivo próprio. O próprio é aquele que é próprio, que é individual, certo? Nomeia algo específico dentro desse geralzão que nós temos, ele vai nomear algo muito específico. Por exemplo, o nosso nome, né? Meu nome, Vanessa. Pode ser que existam várias Vanessas, mas se você estiver conversando comigo ou com alguma amiga minha, né, uma amiga em comum, fale, você conhece a professora Vanessa? Ela me deu aula, não sei o quê. Então, é um substantivo próprio. É o meu nome, é próprio. Cidades, São Paulo. Então, se eu falar no mundo inteiro, você conhece a cidade de São Paulo? Todo mundo vai saber que nós estamos falando dessa cidade a qual nós estamos inseridas hoje. Por exemplo, nome de país, Brasil. Então, Brasil é único, é um nome específico de alguma coisa. Lembrando que todos os substantivos próprios começam com letra maiúscula, que é o caso do nosso nome. Já vi gente escrevendo nome próprio, nome da pessoa, com letra minúscula. Não pode. Letra maiúscula sempre, tanto no nome quanto no sobrenome. Ele é próprio, ele é meu, então eu tenho que iniciar com letra maiúscula. Nome de cidade, nome de lugar, nome de lojas, são substantivos próprios, certo? Se eu falo, eu quero comprar algo no Armarinhos Fernando. Tá, beleza. Então eu tenho que colocar com letra maiúscula porque é um substantivo próprio. Você sabe sobre qual loja eu estou me referindo. É específica. E por fim, nós temos o substantivo coletivo. Como o próprio nome já diz, ele vai nomear coisas que estão no coletivo. Ou seja, eu tenho um substantivo comum, porém eu tenho vários deles no plural, juntos, e eu quero nomear essa junção, essa reunião de todos eles em um único substantivo. E aí eu vou chamar isso de substantivo coletivo. Então eu vou unir elementos da mesma espécie para falar numa única palavra sobre aquelas várias pessoas. Então, toda vez que eu usar um substantivo coletivo, eu sei que eu estou falando de várias pessoas. Por isso que nós usamos esse nome, substantivo coletivo. Então, alguns são muito conhecidos por todos nós, né? Aqueles os quais a gente aprende no Fundamental 1. Qual é o coletivo de peixes? Cardume. Coletivo de estrela, constelação. Coletivo de abelha, enxame, e assim sucessivamente. Mas nós temos inúmeros substantivos coletivos. Não vou falar para vocês que eu conheço todos de cabo a rabo, mas é importantíssimo conhecer bastante substantivo coletivo, porque você aumenta o seu repertório, você aumenta o seu vocabulário cada vez que você conhece mais palavras, certo? Então, por exemplo, coletivo de chaves, molho. Então, se eu falar... E outra coisa, eu não posso falar, pega aquele molho de chaves. Não existe, eu vou estar sendo redundante, eu vou estar repetindo sem necessidade. Então, eu posso falar, mãe, pega aquele molho ali pra mim. Eu vou sair de casa, pego o molho. Tem que tomar cuidado só para não ficar dúbio, né? Não ter confusão na hora do que falar. Alcateia, lobos, né? Então, toda vez que eu falar sobre uma alcateia, vocês vão ter a ideia de que são vários lobos. Que mais? Ilhas.
arquipélago. Então, toda vez que tiver um conjunto de ilhas, vou chamar de arquipélago, e assim sucessivamente, tudo bem? Então, substantivo coletivo é aquele que nomeia vários seres de uma mesma espécie em conjunto, quando eles estão em conjunto. Nós temos um coletivo de homens, né? Sociedade, homens no sentido de pessoas, coletivo de pessoas, sociedade, coletivo de deputados, congresso e assim sucessivamente, tudo bem? Então hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre o substantivo. A gente vai aprender outras coisas, vamos retomar, porque o substantivo não fica só dentro desse aspecto, né, de substantivo comum próprio. A gente vai muito além para entendê-los, mas é importante que vocês compreendam o que eu falei no começo da aula. Então, nós temos a língua portuguesa, várias palavras, mas a gente precisa organizá-las em caixinhas para conseguir entender como é que a gente vai escrever melhor, como é que a gente vai falar melhor, como é que a gente vai usar a norma padrão da nossa língua, tá certo? Então, a primeira caixinha que nós estamos estudando é a caixinha dos substantivos, classe gramatical, substantivos. Então, revisando, nós vimos substantivo simples e composto. Simples quando tem uma palavrinha só, composto quando tem duas. Nós vimos substantivo derivado, primitivo e derivado. Primitivo, aquele que vem primeiro, derivado, palavras que se derivam de outra. Nós vimos substantivo comum e próprio. Comum, aquele que, né, fala sobre algo que é comum a muita gente, comum a bastante gente, por exemplo, mulher, menina, menino, cadeira, mesa, né? Então, são substantivos comuns. E substantivos próprios, aqueles que pertencem a uma pessoa, a um lugar específico, tá certo? E substantivos coletivos. Esses foram o que a gente viu hoje, que estão no livro de vocês, no livro didático. Uma outra coisa interessante é que como os substantivos nomeiam os seres, eles também nomeiam os nossos sentimentos, eles também nomeiam as nossas ações, eles nomeiam muita coisa. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar no grupo de WhatsApp. Beijos, até a próxima.